Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade. Seja muito bem-vindo à nossa live Aquecendo a Fé, com o subtítulo aqui, Uma Vida Abençoada. Nós cremos que esta vida abençoada é quando nós estamos alinhados com os propósitos de Deus. Jesus, ele diz que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. A Bíblia também diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. Então é essa bênção que as pessoas precisam. Aquecendo a fé, aproveitando esse tempo do frio, nós queremos falar um pouco aqui de um assunto interessante, de um assunto muito interessante, uma vida abençoada. Então eu convido você a ficar comigo aqui até o final e, se possível, compartilhe essa live, convide mais alguém para participar com a gente desse momento espiritual. Se você já me conhece, então tá tudo certo. Se você não me conhece, fique até o final, porque eu estou aqui com vocês para ser bênção nas mãos de Deus. E vamos ter um momento também da oração. Quero orar com você e por você. Eu sei que eu não tenho como ouvir você, mas a maneira de você falar algo é você escrevendo algo. Como já tem algumas pessoas escrevendo aí. Um abraço para Edith, que mandou aqui o seu shalom, a paz de Cristo, né? Também o José Marques, também lá do Rio Grande do Sul. A Maria Pio, aqui de São José dos Pinhais. Algumas pessoas estão chegando, né? Estamos iniciando esse momento aqui, essa live especial do dia de hoje. Dessa noite especial, né? Hoje é terça-feira, dia 23 de junho, né? Então está um dia assim muito incrível. Não sei como é que está a temperatura aí na sua cidade, certamente deve estar frio, né? Que é o tempo do frio, né? Aqui no Brasil, talvez uma região do Brasil pode estar um pouco mais quente, a região sul bem geladinha, por isso que é para aquecer a nossa fé. E a fé, não é a nossa convicção em Deus, nossa fé em Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então aqui falamos de fé, falamos de provisão, falamos de cura, de restauração. Então vamos se achegando aí, vamos esquentando aí a nossa live aí com a sua presença. E se possível, não esqueça, hein? Se possível, compartilhe essa live, chama mais alguém para entrar aqui para o aquecimento da nossa fé, tá certo? A gente está chegando aqui a Silvana Pereira, também a Luzia Barbosa, a Thaís Lender também, a Cleisa, olha que legal, o pessoal está chegando, que legal. Estamos juntos, pessoal, aquela frase que eu sempre digo, né? Juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Enquanto as pessoas vão se chegando, vão se ambientando aqui com a atmosfera da fé, que tudo você tem que ter uma atmosfera de briga, de contenda, de confusão, é um pouco mais difícil, mas temos que entender que a atmosfera da fé vem trazer o quê? Calmaria. Jesus veio para apaziguar os ânimos, né? Jesus veio para nos trazer a paz verdadeira. Por isso que a gente fala paz, shalom no hebraico, na paz, que é justamente a paz verdadeira, a paz de Deus para os nossos corações. Jesus, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então essa paz verdadeira, é uma paz que não depende da circunstância à nossa volta. Às vezes a nossa volta, a circunstância, nem parece que está com tanta paz. Mas é uma paz interior, dentro de você, tá bom? Vamos se chegando, pessoal. Um abraço do Nilacir também está chegando. O pessoal da família Marques, lá do Rio Grande do Sul. O Naldo também, tudo bem, Naldo? Isso aí, pessoal. Vamos se chegando, vamos se assentando. Se você está disponível, né, para ficar até o fim, conectado só com a gente, que melhor ainda, né? Melhor ainda se você puder estar
até o final. Eu quero fazer uma oração, e no final eu oro novamente, mas eu quero fazer uma oração aqui agora. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por estar aqui para o nosso momento de fé nessa live especial. Espírito Santo, eu te convido que o Senhor venha participar conosco, Pai. Eu não quero apenas, Senhor, ser aqui um produtor de um conteúdo, por mais bom que seja esse conteúdo, mas eu quero ser um profeta nas tuas mãos, Espírito Santo, um instrumento de bênção nas tuas mãos. Eu peço, Senhor Jesus, que a sua graça, bondade, favor e misericórdia seja sobre a minha vida e minha família, e sobre a vida e a família de cada pessoa que está me assistindo agora. Espírito Santo, acalma este coração. Quem sabe alguns tiveram um dia maravilhoso, um dia incrível, parece que foi sucesso absoluto em todas as áreas. Talvez outros não tiveram tanto êxito. Talvez foi um dia difícil para alguns. Talvez é aquele vendedor, aquela vendedora, aquele trabalhador que não conseguiu cumprir a sua meta, não conseguiu fechar aquela venda, e talvez essa pessoa está esperando uma provisão. Em nome de Jesus, Pai, libera, Senhor, o teu favor sobre os teus filhos, para que essa live seja algo que venha despertar o homem ou a mulher espiritual do nosso ouvinte, do nosso internauta. Ó Deus, que venha ser aberto os ouvidos e os olhos espirituais dessa pessoa, para ela entender o espiritual, entender o que vai ser ministrado aqui, Senhor. Ministra sobre cada um deles. Acalma, Deus, esse coração aflito, abatido, talvez triste, talvez chateado com alguma coisa da vida, com algum familiar, com algum colega de trabalho, com algum funcionário. Enfim, Senhor, mas que o seu favor repouse sobre todos, Pai. Eu já repreendo todo espírito de incredulidade, todo espírito de tristeza, todo espírito de confusão, todo espírito de mal entendido, daquilo, meu Pai, que traz confusão nas famílias, nas pessoas. Seja repreendido agora, espírito mau, bata em retirada, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Fala conosco, Deus, e ministra sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Seja bem-vinda, Miriam Lender, boa noite. Também a Carmen, né? Deus abençoe a Carmen, a família querida Carmen, né? Lá, acho que é do litoral ali aqui do Paraná, né? É isso mesmo, algumas pessoas eu consigo ler o nome aqui, mas quem puder, quem gosta de escrever, se for possível, se o teu nome não tiver na tua conta do Instagram, hein? Se puder escrever o primeiro nome, aí eu acabo falando o seu nome aqui para quem quer que eu mencione o nome aqui, tá certo? Muito bem, vamos então, eu coloquei ali, como é que tá? Tudo bem com vocês? Como é que tá a temperatura, o clima aí na sua cidade aí? Tá frio? Como é que tá aí? Hã? Talvez onde você tá quentinho, né? Mas deve estar um friozinho bacana, né? Mas tá tudo bem. Seja bem-vinda, Ana Paula, também. É isso, o povo tá chegando. Se possível, amados, compartilhe essa live, chame mais gente para entrar, tá certo? E quem estiver assistindo a gravação, que possa compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares, né? A Miriam tá dizendo que tá chuva e frio lá, né? É lá no Ubatuba, né? Litoral de São Paulo. Muito bem, aqui parou chuva, aqui tá só friozinho aqui na capital mais gelada é Curitiba. Mas nosso coração tá quente, pessoal, né? Pode vir o frio que vier, mas nossa fé, nosso coração tem que estar quente, é ou não é? Coração quente, em nome de Jesus. Vamos então para o nosso ensinamento. Qual que é o nosso kit? Qual que é o kit que eu sempre divulgo aqui? A Bíblia, certo? Uma caderneta, ou uma agenda, ou um bloco de notas e uma caneta. Né? Reserve aí, vai separando aí, talvez você não tenha esse hábito, né? Mas é importante você ter uma Bíblia, ok? Você formar o teu kit ali para você fazer as suas reflexões. Você às vezes anota algumas coisas que a gente fala, depois você vai dar mais uma estudada, né? É muito importante. Então, Bíblia, uma caderneta ou um livro, ou como é que se diz, um bloco de anotações e uma caneta. Eu vou mostrar aqui os meus aqui. Tá aqui, ó. Sempre eu gosto de mostrar, né? Meu aqui é uma agenda pequena. Eu faço as anotações aqui, a caneta, para fazer as anotações, e a minha Bíblia, que está aqui do ladinho também, né? A minha Bíblia, ok? Então, está tudo junto aqui, muito importante. Vamos lá então, para a palavra então, eu quero falar com vocês um assunto muito importante.
olha só. Eu coloquei o título que é o título da live, né? Que é Aquecendo a Fé. E o subtítulo de hoje, né? É Uma Vida Abençoada. Uma Vida Abençoada. Você que gosta de escrever para anotar, anote. Mas se você gosta de escrever na live, porque se você interage comigo, a live fica mais dinâmica, o algoritmo começa então a perceber que nós estamos em uma boa conexão aqui, e o algoritmo ajuda a divulgar essa live aí para outras pessoas, né, que vão estar com o seu celular na mão e vai assistir ao vivo ou vai assistir a gravação. O importante é isso, tá certo? Um abraço, Magalhães. Eu não estou conseguindo entender o nome aqui, mas estou falando pela metade aqui, né? Deus abençoe aí, tá certo? Uma vida abençoada. Talvez outros possam colocar uma vida bem-sucedida. Eu preferi essa palavra abençoada. Uma vida abençoada. Ok. Agora olha só. Eu escrevi um e-book com o título Negócios com Deus. E quando esse título com Deus me deu, esse título Negócios com Deus, foi na realidade, eu me lembro mais ou menos no ano de, acho que 1996. 1996, eu estava em um seminário bíblico, ali em torno de umas 700 pessoas. Eu estava ali auxiliando ali o meu pastor na época, como um obreiro ali daquele trabalho, e havia ali um profeta ministrando a palavra. Isso no ano de 1996 para 1997, mais ou menos isso. E naquela ocasião eu estava no ramo de imóveis, de imobiliária, e a gente, imobiliária, vendas, tem aquele ciclo. Às vezes você está num período de vacas gordas, você vende bastante, ganha bem, e às vezes entra um período ali de umas vacas magras, vamos assim dizer, né? Às vezes a venda é menor e tal. E justamente eu estava nesse período. E ali foi ministrada uma palavra de fé para o povo que estava ali, em torno de umas 700 pessoas no auditório. E no final, aquele profeta começou a orar pelas pessoas. E foi então que chegou o momento que ele disse assim, vem aqui à frente todos aqueles que trabalham com vendas, que têm os seus próprios negócios. E do meu lado estava a minha esposa, a Eva. E eu fiquei ali, e não saí do lugar, e de repente ela me disse, olha, você é corretor. Você é um pastor, mas você é um corretor, e vive disso, da imobiliária e tal. Então, vá lá. Aí, com aquela ajuda espontânea da esposa, eu fui até ali, aquele momento da oração, e ali, aquele homem de Deus foi orando por várias pessoas, e algumas pessoas ele colocava as mãos, e Deus o usava ali para profetizar algo para aquela pessoa. E a maioria das pessoas que recebiam imposição de mãos, eu prestava atenção, ele sempre orando, que Deus ia abençoar, que ia prover, que ia abrir porta de trabalho, que não sei o que, tudo coisa boa, né? Então vai chegar a minha vez também. Quando chegou na minha vez, que ele então ora por mim, eu não lembro toda a oração, mas o que marcou e o auditório ouviu, e muitas pessoas naquela época, onde eu estava, eu morava no interior do Paraná, na cidade de Apucarana, isso aconteceu em Apucarana, interior do Paraná, um abraço para quem é de lá se estiver me assistindo, e então as pessoas me conheciam, eu era bem conhecido ali, então todo mundo gera aquela expectativa, certo? E Deus disse assim, através daquele homem de Deus, para mim, disse assim, meu servo, o teu negócio é o meu negócio. Quando Deus falou para ele, o teu negócio é o meu negócio. Então foi algo tão impactante, e dali gerou, eu nunca esqueci disso, Deus falou comigo, o teu negócio é o meu negócio. Eu estava abrindo um empreendimento lá em parceria com uma grande construtora de Curitiba, morava no interior do Paraná, mas a gente estava tendo uma conexão aqui. Só que essa conexão não prosperou, não foi para frente. Aí o meu pastor me disse, olha Edson, eu entendi o que Deus falou lá, é que Deus tem um plano maior do que você está imaginando para você. Então por isso que quem me acompanha, e algumas pessoas que estão me assistindo aqui, talvez até já adquiriu o meu e-book Negócios com Deus, e se você adquiriu e leu, você vai entender. Porque Negócios com Deus é o seguinte, não é negociar com Deus, é entender que tudo se aplica com fé. Por exemplo, eu não vou dar nomes aqui, mas hoje uma irmã que está me assistindo, ela
ela enviou uma semente, uma oferta para o nosso ministério e disse que era uma oferta representando ali a empresa, em nome de uma empresa e tal e tal. Então é isso aí. Então você precisa compreender que Deus tem um plano para cada um de nós, está entendendo? Que dentro da sua empresa, do seu nicho, do seu negócio, da sua atividade, Deus quer ser honrado naquele negócio que você está fazendo corretamente. Quem está comigo aqui? Amém ou amém? Então você precisa entender que Deus, Ele quer estar envolvido em todos os negócios que você se envolva. Está entendendo? Então por isso que é negócios com Deus. Aí quando chegou um tempo na minha vida, já em Curitiba, eu me lembro que Deus falou comigo no ano de 2004. Deus falou comigo, já em Curitiba, eu estava em oração, e justamente o projeto do nosso ministério do rádio, isso em 2004, estava travado. Eu queria entrar nessa área e pregar o evangelho. E até então era muito difícil naquele contexto lá. Foi quando então eu orando, Deus falou comigo, para mim. E isso que eu estou falando aqui é uma história da minha vida, mas se você prestar atenção no que eu estou falando, no conteúdo que eu vou te passar aqui, vai te ajudar muito na sua vida espiritual e também na sua vida profissional, nos seus negócios, nas suas atividades, nos seus projetos que você está desenvolvendo. Lembre-se, Deus tem interesse em participar de todas as áreas da sua vida. Está entendendo? Tudo que você imagina. Deus quer estar envolvido. Deus não quer você pela metade, Ele quer você inteiro. Tá certo? Corpo, alma e espírito, completamente. Então veja bem, aí Deus disse para mim, Jó, capítulo 22, verso 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando Deus falou aquilo para mim, eu me senti gigante. Eu estava sentindo no peito assim, parece que o peito ia explodir. Eu estava um pouco ansioso. Mas quando Deus ministrou sobre mim esse texto bíblico de Jó 22, 28, aquela pressão que estava dentro de mim saiu. Fiquei leve, me senti leve. E veio uma paz no meu coração. Aí nós iniciamos então, Agindo Deus Quem Impedirá, pelas emissoras de rádio. Desde 2004, aqui em Curitiba. Está entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu posso passar para você como experiência minha? Que tudo tem o tempo certo. A Bíblia diz, há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Ele está dizendo o quê? Há tempo para todas as coisas. E o que acontece com muitas pessoas apressadinhas? Elas quebram a cara muitas vezes. Porque elas querem acelerar o processo. E nós não podemos acelerar o processo. Nós temos que dar um passo de fé de cada vez. Se você aplicar isso à prática de um exercício, principalmente se você não tem prática de fazer caminhada, de fazer exercício físico. Mas se você for num parque, fazer uma caminhada e caminhar devagarzinho, e devagar você vai melhorando, daqui a pouco você está correndo um pouquinho, é uma coisa. Mas se você está com os músculos travados, né? E já vai correr, pode ter um problema. Eu não sou da área da educação física, eu não preciso entender muito disso para entender que você vai se dar mal. Por quê? Você não está aquecido. Até mesmo aproveitando esse tempo de Copa do Mundo de futebol, a gente vê os jogadores, eles foram escolhidos um número para cada um de uma seleção e eles estão ali treinando para o dia da disputa. E pode notar, os que ficam no banco de reserva, eles estão ali. Mas se o técnico quer trocar de jogador, quer mudar, o técnico, eles avisam lá, o cara já vai num cantinho do campo e já começa a dar uma aquecida. É assim ou não é? Então, você imagina se esse pessoal que é dessa área do esporte tem que fazer assim, trazendo para a fé, o nosso assunto que é fé, ok? A fé é a mesma coisa. A fé é a mesma coisa. Quando eu uso a analogia do esporte, que é legal, que é bacana, você trazer para a caminhada da fé. Se você está aprendendo com a gente o beabá da fé, você não pode sair correndo. Vai devagar, mas vai. O que não pode é você parar. Nós temos que dar um passo de cada vez. Você vai aprendendo, vai colocando em prática e assim vai prosseguindo. Entendeu? É assim que funciona. Então eu me lembro, voltando um pouquinho na minha história para você entender, quando foi no ano de 1991, talvez tem gente me assistindo que nem tinha nascido ainda. Né? Tem uma galera mais jovem, tem uns dos 40, 50 e assim por diante. Né? Ou seja, em 1991 eu tinha apenas 1 ano de casado.
Olha só que interessante. Eu casei em 1990, tinha um ano de casado e eu estava com uma visão de vir para Curitiba em 1991, com um aninho de casado, acreditando que eu ia trabalhar numa empresa aqui de confecções e ia ser o gerente daquela empresa. Eu vim com essa ideia. Mas quando eu cheguei aqui para ser entrevistado na gerência da empresa, não foi nada daquilo que eu achei que seria. Voltei para minha cidade. Aparentemente um pouco triste, decepcionado, mas fiquei sendo representante dessa empresa lá em Apucarana, interior do Paraná, por um período de 2 anos. Mas após 10 anos, preste atenção nisso aqui, ó. Após 10 anos, 1991, não deu certo para vir para cá. Mas depois de 10 anos, em 2001, aqui estava eu chegando em Curitiba. Aí Deus fala, agora sim, agora você vai. Você está entendendo? Então a gente tem que compreender que os planos de Deus são os melhores para nós. E às vezes, a pressa que muita gente tem, às vezes você quer pular a etapa da vida. Deus está ministrando isso no meu coração para compartilhar com vocês. E eu nem entrei aqui em algumas dicas aqui, eu já estou resumindo aqui, mas essa é a palavra. Tem coisa na tua vida que pode estar dando errado, porque você está querendo ser muito ligeiro. Você está querendo queimar etapas. O que é queimar etapa? Eu faço sempre a analogia, a comparação de uma escada. A escada. Vamos supor que você tem que ir num lugar e lá tem uma escada de 12 degraus. Certo? E você vai subir aquela escada para você ir no próximo andar. Você pisa no primeiro degrau, você pisa no segundo, no terceiro e assim até chegar lá em cima, não é? Esse é o normal, andando normalmente. Você não vai subir correndo, porque você pode se machucar, né? Pode ter algum problema. Então você vai... Assim é também. Se eu pular de um degrau, eu queria pular para o terceiro, por mais que a pessoa seja jovem, atleta, é perigoso. Isso não é o ideal. Né? Pode prejudicar a coluna e coisas desse tipo. Então, trazendo para a vida espiritual, às vezes você quer dar um salto maior da que você não está preparado ainda. Você não está preparado para dar um salto grande. Então vai dando um salto pequenininho. Está entendendo? Quem está comigo aqui? Quem está entendendo a palavra? Quem está ligado? Um abraço, Regina. Deus abençoe, Regina. O Machado, o Nivaldo. A Nair Costa, um abração para todo mundo que está conectado com a gente. Lembrando, pessoal, enquanto você está me assistindo aqui, se puder, compartilha essa live, marca alguma pessoa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não é inscrito aqui, nem segue a gente nessa rede social, nos siga aqui, seja na rede social, seja no canal no YouTube que você estiver assistindo. Não esqueça de acompanhar a gente, dar o seu like aí. Isso você ajuda a live a chegar para outras pessoas, ok? Então vamos lá então. Então eu estou contando um resumo aqui para você entender. Você não pode parar, mas não pode sair correndo no sentido da fé. Você tem que dar o primeiro passo. Dá um passo, dá 2, daqui a pouco você está mais ligeiro na fé. Está entendendo? É assim que funciona. Ninguém nasceu sabendo. E vamos que vamos. Bom, vamos entrar lá então. Então, uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Olha só. Eu quero passar aqui para você, preste atenção, vou passar aqui para você. Obrigado aí, pessoal, que está dando o like e o amém aí, tá? Isso aí, Maria Pio, João Pio, Thaís, isso aí, pessoal. Neuza, um abraço para todo mundo aí. Tamo junto. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para você uma definição errada. Uma definição errada de sucesso, por exemplo. Primeira coisa, acúmulo de bens. Então as pessoas acham que acumular bens é uma pessoa de sucesso. Na visão bíblica, não. Vai prestando atenção. Outra definição errada de sucesso. Receber dos outros. Receber algo dos outros. Outra coisa. Conquistar para si mesmo. Isso aqui é uma métrica do mundo que não é regido pela palavra. O sucesso pela ótica do mundo é ter coisas. É possuir coisas. Mas eu estou falando aqui, vou mostrar para você pela ótica de Deus que nos interessa. Porque a ótica de Deus é melhor. Está entendendo? A ótica de Deus é melhor. Olha só aqui, ó. Vamos definir uma vida abençoada, ou uma vida bem-sucedida, ou uma vida de sucesso. Vamos falar aqui agora na visão bíblica que me interessa, que eu creio que interessa para você também. Primeiro, o que você faz pelos outros? O que você faz para os outros é uma definição bíblica. Está entendendo?
quando você ajuda alguém, quando você faz um gesto de generosidade para com uma pessoa, isso é o que Deus quer que nós façamos. Está entendendo? Segunda coisa, a visão bíblica do sucesso, capacidade de se doar. Se doar para alguém, para um projeto, para uma causa nobre. Está entendendo? É isso. Terceiro, trilhar o caminho da pessoa generosa. A pessoa ser generosa. Generosa com alguém da família, generosa com um projeto, generosa com algo que você vê que vale a pena investir naquilo ali. Está entendendo? Isso é uma visão bíblica. Tá? Quarta coisa, compreender o coração de Deus. É incrível. O apóstolo Paulo, ele fala assim que o homem espiritual entende as coisas do Espírito. O homem carnal não entende as coisas de Deus, ele entende as coisas naturais. Então o que eu estou falando aqui é uma visão bíblica, é uma visão de Deus, que Deus quer que você e eu sejamos produtivos, frutíferos. Está entendendo? Olha só que interessante isso aqui, olha só um item importante. O que você pode doar? É uma pergunta. O que você pode doar? O que você pode doar? Um abraço, Alex. Deus abençoe o Alex lá de Morretes. Também um abraço, Esther, pessoal de Araucária. Vamos se chegando, pessoal. Vamos se chegando aí. Estamos no meio da live. Olha só. O que você pode doar? Anota aí. O que você pode doar? Primeiro, tempo. Já viu aquela frase? Tempo vale mais que dinheiro? O tempo. Como o tempo? Quando você ouve alguém, de repente tem alguém na sua casa que mora debaixo do mesmo teto que você e você não está tendo tempo para ouvir essa pessoa. Talvez pode ser o teu filho, pode ser a tua filha, pode ser o teu pai, a tua mãe, teu avô, o teu neto, alguém. Está entendendo? Então, o que você pode doar? O seu tempo, às vezes o tempo, às vezes 10 minutinhos que você vai ouvir alguém que está querendo falar algo para você. Talvez não está nem querendo falar algo para pedir algo para você, mas só quer que você o ouça. Está entendendo isso aqui? É tempo, gente. Já parou para pensar? Tempo. Você está dedicando um tempo para me ouvir. Quem vai ser abençoado? Você que está me ouvindo. Se você estiver entendendo e compreendendo e colocar em prática isso aqui. Tá certo? Um abraço, Maraísa. Maraísa, tudo bem? Sirlei Figueiredo, sejam bem-vindos. Vamos ser chegando, pessoal. Então, o que você pode doar? Primeiro, tempo. Pense, você está dedicando um tempo? Você está doando o seu tempo? Para Deus, por exemplo? Você está me assistindo, você está doando um tempo para se alimentar desses ensinamentos, para fortalecer a sua fé, para aquecer a sua fé. Não é verdade? Mas você tem que ter um tempo para você orar, um tempo para você ler as Escrituras, a Bíblia, um tempo com a família. Não é assim? Tempo. Está entendendo? É isso. Outra coisa que você pode doar, palavras. Palavras têm poder. Doar palavras. Semear palavras. Palavras de fé. Palavras de encorajamento. Através de um conselho que você pode dar para alguém que vai te pedir um conselho e você vai dedicar um tempo para dar esse conselho para esta pessoa. Uma orientação espiritual, talvez uma orientação profissional, talvez você é um profissional numa área, aí chega alguém que quer saber alguma coisa, uma dica que você pode dar para ela ser abençoada como você, e você vai dar uma dica para aquela pessoa, porque você não é egoísta, você é generoso, então você vai dar uma dica, talvez é um concorrente seu. Você está entendendo, pessoal? Como a visão bíblica é muito melhor, é saudável, a visão bíblica ela é saudável. Você está entendendo? Terceira coisa que você pode doar, oração. Oração. Né? Oração. Quando você vai orar, e você ora, pede a Deus para você, para a família, e na oração você fala, Jesus, abençoa também o pastor Edson, a sua esposa, a pastora Eva, a sua família, o ministério. Então você está orando pela gente, então você está doando um tempo para falar com Deus, para nos abençoar através de uma oração, ou abençoar a sua família ou outras pessoas. Então, primeira coisa, o que você pode doar? Tempo, escreva aí, tempo, ok? Tempo. Palavras, através de conselho, de uma orientação, certo? Terceiro, oração. Você pode doar oração.
Quarta coisa que você pode doar: finanças, dinheiro. Uma doação para o nosso Ministério de Judeus, talvez uma doação para uma entidade aí que faz alguma obra social, sei lá, tem tanta coisa, né? Doar algo para alguém, né? Pode acontecer. De repente você vai fazer uma generosidade financeira com alguém. Deus pode falar com você: olha, fulano de tal está precisando de uma ajuda, doa tal coisa para aquela pessoa. Pode acontecer isso. Você está entendendo? Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Deus não vai pedir algo para você. Deus não vai pedir algo para você que você não possa fazer. Se Deus pedir algo para você, é porque Ele próprio vai te dar condições para você fazer. Eu poderia falar, por exemplo, dos talentos, né? Mateus lá fala sobre a parábola dos talentos. O camarada tinha ali um tanto de talento, como se fosse uma quantidade de recursos financeiros, e ele separou para 3 pessoas. Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento, não é assim? Você conhece essa história já, né? Essa parábola? E aquele pessoal foi trabalhar com o seu talento. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, o que tinha 1, o que ele fez? Ele enterrou. Ele foi penalizado porque ele desperdiçou uma oportunidade de crescer, de prosperar. Está entendendo? Então por isso que eu estou relacionando aqui bem objetivamente. Doar seu tempo, doar palavras, doar oração, doar um valor financeiro, doar uma assistência para alguém. De repente você vai dar uma assistência, uma ajuda para um necessitado ali por um momento. Tem coisa que você vai ajudar e você vai ganhar um retorno financeiro. Às vezes você vai ajudar por voluntariedade. Então o que eu estou ensinando aqui, você vai fazer algo, seja voluntário, sem ganho financeiro. Você vai ajudar alguém. E em alguns casos você vai ser recompensado financeiramente. Tem várias possibilidades. E aquilo que você faz, tudo que você faz tem que ter o amor, a voluntariedade. E eu coloquei uma outra coisa aqui, ó, que você pode doar: a sua atenção. Aqui, ó, seus ouvidos. Atenção. Você tem que ouvir, talvez, o teu filho, a tua filha. Talvez o teu filho, a tua filha, está querendo conversar com você. Mas você não está percebendo. Está entendendo? Isso é muito sério que eu estou falando. Muitas famílias estão desajustadas porque elas não querem se comunicar. Está entendendo? Às vezes ele chega em casa para um almoço, cada um está com o celularzinho na mão, cada um está na sua rede social, cada um está navegando na internet, e ninguém fala com ninguém. Você acha isso normal? Isso é terrível. Isso é horrível. Isso é prejudicial. As pessoas não estão se comunicando. Está entendendo? Pense nisso que eu estou falando. Faça um pente fino aí na sua vida. Porque essa palavra aqui não é para a gente ficar olhando o que os outros estão fazendo. É o que eu estou fazendo. O que você está fazendo com o seu tempo, com o seu dinheiro. Entendeu? Seus ouvidos. Deus deu 2 ouvidos para a gente ouvir. Ouvir Deus, ouvir pessoas. Atenção. Atenção. Então, eu separei aqui, ó, tempo, palavras, oração, dinheiro, que é finanças, assistência e dar atenção, doar atenção. As crianças, meu Deus do céu, é comum você ver aí fora, você vai num restaurante, num shopping, em algum lugar que tem gente almoçar, você vai lá, tem os pais ali almoçando, e muitos dão um celular na mão, a criançada fica lá num desenho, num brinquedinho, lá, alguma coisa assim, né? Ali, distraindo. Você imaginou essa criança crescer desse jeito? Você já pensou? Isso não é bom, não. Isso é falado, até profissionais da área de terapia, de psicologia, que falam o comportamento humano. Isso aqui não é bom. Você está entendendo? Então tem que conversar. Os pais precisam conversar com os filhos precisam conversar com os pais, né? Tem que ter diálogo. É isso. Tem que ouvir. É isso mesmo que eu estou ensinando, pessoal. Isso é muito sério. É seríssimo esse negócio. O problema não adianta, porque tem gente que está correndo atrás do dinheiro. Quanto mais ele corre, mais ele está sem dinheiro. Por quê? Porque ele está trocando as prioridades. Primeiro Deus. Entendeu? Deus, você, família, trabalho. Está entendendo? Quando a gente inverte as prioridades, vira uma bagunça. Vira uma bagunça.
Esse ensinamento aqui, ele é muito poderoso. É muito poderoso. Você tem que fazer, sabe o quê? A gente tem que orar e falar, Deus, em que área que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado aqui que não está dando certo? Onde eu estou? Pode ser isso aqui que eu estou falando. Compreendeu? Cada caso é um caso. Isso aqui, gente, não é pra gente sair aí querendo corrigir os outros. Isso aqui é pra mim, eu tenho que corrigir em qual área. Onde eu tenho que dar uma melhorada. Entendeu? Dá pra dar um positivo aí, você tá entendendo aí? Dá um like aí. Você tá entendendo? É isso. É isso, gente. É isso. Então, doe tempo, tá? Palavras. Seja uma pessoa mais encorajadora, sabe? Seja mais encorajador. Seja uma pessoa que você motiva a si próprio. E se alguém te chamar, motive outros também para fazer a coisa certa. Tá? Vamos ser mais misericordiosos com as pessoas. Tem muita gente que ela é muito assim, ela quer só cobrar. Né? Às vezes são pessoas doentes, sabe? Ela está com uma doença assim, de um aceleramento terrível. Então é isso aí, pessoal. Vai dando joinha, gostei. Um dá joinha, outro levanta a mãozinha, outro escreve glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vai escrevendo alguma coisa para nossa live ficar mais animada aqui, tá certo? Então, vida bem-sucedida é isso. Agora, olha só que interessante esse negócio. A necessidade real ao seu lado. Olha só, a necessidade real ao seu lado. Nem sempre é dinheiro. Sabia que muitas coisas na tua vida e na minha vida nem sempre é dinheiro? Se a hora que terminar a live, você tirar o extrato da sua conta, tá, bancária, e vamos supor, tá, eu vou fazer uma conjectura, vamos supor que tenha na sua conta, quando terminar essa live, vamos supor que tenha 100 mil reais na sua conta. Você abre assim, meu Deus, me deram 100 mil. Vamos supor. Será que você está preparado? Será para ter esses 100 mil na sua conta? Será que esse dinheiro vai resolver os seus problemas? Talvez não. Talvez ele vai te estragar. Acredite se quiser. Por quê? Porque talvez você não está tendo tempo com Deus. Talvez não está tempo com a família. Você não está orando. Você está entendendo? Então, essa live aqui, quando Deus me usa, eu não posso trazer uma palavra para querer agradar pessoas e para ganhar seguidores. Isso não adianta nada. Eu tenho que ser sincero. Eu busco dar conteúdo, princípios da palavra, para a gente refletir onde temos que melhorar. Qual área da vida que nós temos que melhorar. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, o meu estilo de ensinar é esse estilo aqui. Né? Só que, às vezes, Deus me dá uma palavra assim, parece que é uma palavra que realmente está pegando no nosso pé. Mas são essas palavras que são boas, que a gente acorda, a gente se desperta. Porque às vezes a gente acha que está fazendo certo e às vezes está gastando energia à toa. Entendeu? Então veja bem, nem sempre os problemas são resolvidos com dinheiro. Agora, se tiver 100 mil na sua conta daqui a pouquinho, você vai ficar feliz, eu sei disso. Mas se você não tiver, fazendo isso aqui que eu falei, né, se doando tempo, palavras, se você não está dialogando com alguém da família, não está tendo essa conversa sadia, se tiver mais dinheiro, de repente você vai lá, compra um carro zero, você vai lá, faz isso, daqui a pouco acabou o dinheiro. Você está compreendendo? Um abraço, Nair. Está dando uma notícia que lá em Barueri está chovendo bastante, né? Amém. Seja bastante, mas seja uma chuva tranquila aí, né? Mas está bem, né? Que venha chuva de bênção para vocês aí também. Chuvas do Espírito Santo, da palavra. Então, gente, é isso. Então, outra coisa que eu coloquei aqui, a necessidade real ao seu lado. Pode ser apenas alguém para te escutar. Pode ser apenas alguém para te escutar. Tem pessoas que ela não está querendo dinheiro. Ela está querendo alguém que possa ouvi-la. Está entendendo? É isso. Isso é relacionamento. Deus quer ter relacionamento comigo. Deus quer ter relacionamento com você. Mas nós temos que entender que tem que ter o relacionamento com Deus, certo? Mas também com as pessoas. Deus não te chamou, Deus não quer você, eu quero só relacionamento com Deus, como só com Deus? Como é que você vai materializar esse relacionamento? Tendo relacionamento com o próximo, com as pessoas, com a sua família, com o vizinho, com um amigo. Esses tempos atrás, agora acho que 2 meses atrás, mais ou menos,
Eram umas 18 horas, eu fui no mercado, eu moro perto do mercado, eu desci para ir lá. E quando eu desço, no hall de entrada onde eu moro, tem um sofá e lá estava um senhor, que é um morador aqui do prédio também onde eu moro. E um senhor muito querido. Ele tem, acho que mais de 77 anos. E ele estava sentado, eu senti de sentar do lado dele. Eu sentei do lado dele, como é que vai, seu Gil? Ele chama Gil, seu Gil, tal, conversa vai, conversa vem. Aí, como é que o senhor tá? Perguntei para ele. Aí ele falou, contou uns negócios particulares, tal. Daí eu falei para ele, seu Gil, eu parei aqui para conversar com o senhor, eu queria só te ouvir. O senhor aceita uma oração? Eu falei para ele, o senhor aceita uma oração? Sabe o que ele respondeu para mim? Se eu aceito uma oração, eu aceito até 2 orações. Pode orar por mim aqui. Aí eu fiz uma oração por ele, assim, terminei, daí eu fui pro mercado, daí ele falou assim, olha, senhor Edson, quero te agradecer, porque você parou aqui para me ouvir um pouco. Fiquei feliz. E eu não planejei isso, nem imaginava isso, porque a vida é corrida para todo mundo, mas naquele dia eu percebi, para aquele senhor, aqueles 15 minutinhos que eu fiquei ali com ele, acho que foi até 20 minutos que eu fiquei ali, para ele valeu mais do que dinheiro na conta dele. Que no caso dele, nem dinheiro precisa, ele é um homem bem de vida financeiramente falando, né? Mas a questão não é nem disso. Então ele não estava pensando em dinheiro, não estava pensando em carro, em bens materiais. Ele queria apenas um ouvido amigo para ouvi-lo. E quando eu desci para ir no mercado, eu nem sonhava, nem imaginava. E a gente às vezes no corre, passa ali. Mas naquele dia eu parei, olhei para ele e algo, creio que foi Deus, não fui eu, né? Eu vou sentar do lado dele. Fiquei lá um pouquinho, estava com tempo. Como é que o senhor está? Fiquei especulando como é que o senhor estava e tal. E é uma pessoa muito atenciosa. Você está entendendo? Então muitas coisas você se resolve, talvez ouvindo alguém, certo? Ou alguém vai te ouvir, ou vice-versa, tá? Porque quando você faz isso, você vai gerar outras pessoas que vai também te ouvir na hora certa. É como a lei da semeadura, né? Aquilo que você planta, você colhe. Se você planta um ato de 15 minutinhos que você ouviu alguém ali, talvez você não deu solução para aquela pessoa, mas só dela desabafar para você e você se sentiu bem em poder ouvir aquela pessoa. Você está entendendo como é legal esse negócio? É isso, gente. Isso é relacionamento. Então Deus quer ter esse relacionamento com você, mas você foi feito para se relacionar com outras pessoas. Gente, a conversa tá boa, mas eu estou falando bastante hoje, né? Eu tenho tanto conteúdo aqui, mas eu vou ter que encerrar para não ficar muito longa essa live, né? Sei que todo mundo tem os seus compromissos aí, descansar, para ir dormir, todos nós, né? Mas eu vou terminar aqui, ó. Outra coisa. Presença. A presença, a tua presença. Então, a partir de hoje, se você receber um convite de alguém para um aniversário, um casamento, algum tipo de convite, não quer dizer que você vai falar sim para todo convite, mas de repente você tem que rever melhor os seus convites. De repente, para alguns convites, você não vai poder ir. Você fala, eu não vou poder ir, mas eu agradeço, mas não vou poder. Mas vai ter outros que eu creio que Deus vai querer que você vá. Porque você vai ser instrumento de Deus lá naquele lugar. Você está entendendo isso? Então você tem que pedir para Deus, sabe o quê? Discernimento espiritual. Sabe por quê? Eu tenho aprendido o seguinte, que às vezes a gente gasta energia com pessoas que nem deveríamos gastar a nossa energia. Sabia disso? E às vezes tem pessoas que precisam do nosso tempo. É isso que eu estou te ensinando. Às vezes tem pessoas que elas não querem mais te ouvir. Então Deus vai preparar outros que querem te ouvir. Compreende isso aqui? Dá para entender isso aqui? Então o tempo é precioso para todo mundo, poxa vida. Hã? Mas você, eu creio que você que está me assistindo, você carrega algo diferente. Se você está me assistindo é porque você carrega a presença de Deus. Você tem uma partícula de Deus dentro de você. Você não está me assistindo por acaso. Mesmo alguns aqui que começou a gostar e gosta de nos ouvir aqui numa live, seja pelo rádio, e está tudo certo. Mas talvez tenha alguém aqui que está me ouvindo pela primeira vez. Então não é por acaso essa conexão. Tudo tem um motivo aqui. Não sei se tem quem me assiste agora, deve ter alguém aqui que é casado, deve ter alguns que são casados. A questão conjugal, por exemplo, aqui, ó, casamento. Ó, né? Diálogo, conversa. Não existe um casamento perfeitinho, não existe. Mas existem duas pessoas imperfeitas
que uma ajuda a outra a melhorar esse casamento com a bênção de Deus. Tá entendendo? Então esse assunto eu poderia jogar para casais, poderia jogar para jovem que quer casar. Quer dizer, dá para falar de tudo aqui. Compreendeu? Mas o negócio é isso aqui, ó. É essa palavrinha aqui, ó. Tempo para sentar e ouvir. Tempo para sentar e ouvir. Eu sei que a maioria de vocês está sentado, talvez no sofá, talvez está sentado na cama, lá, daqui a pouquinho já vai dormir, talvez numa cadeira, enfim, talvez dentro de um carro, parado, assistindo. A maioria eu acredito que está prestando atenção aqui. Você está conectado mesmo. E eu vou orar agora encerrando. Eu vou orar e eu creio que essa palavra está abrindo a sua mente, está virando uma chave de bênção para você, porque o tema é aquecendo a fé. Aquecendo a fé. E o subtema que eu coloquei aqui, uma vida abençoada. Então, uma vida abençoada é porque ela tem sido bênção nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Ó, Alex escreveu, amém, eu creio e recebo essas palavras abençoadas. É isso aí. Então, ouça a voz de Deus. Ouça mais. Espere a pessoa, sabe aquela pessoa que ela vai conversar com você? Ela não espera você falar a frase toda, ela já interrompe a frase e já acha que você vai falar uma coisa e você vai falar outra. Às vezes você quer dar uma bênção para ela e ela acha que você vai pedir um favor. Tipo assim. Então, as pessoas não estão conversando corretamente. O diálogo, o bate-papo, né? Um bate-papo gostoso. Eu falo aqui, o outro fala ali. Então, por exemplo, eu estou aqui pela internet, então é claro que você não tem como falar. Mas se a gente tivesse um bate-papo presencial, com certeza, vamos bater um papo, um fala uma coisa, fala outra. Isso é legal, essa dinâmica, essa conversa um com os outros. Deus fez o ser humano para isso. Lá no começo tinha o Adão. Deus fez o Adão do pó da terra. E estava ali o Adão, tinha animal, tinha bicho, bicharada. E cada bicho, né, tinha um macho e tinha fêmea. Aí Deus percebeu, pera lá. Ele conversava com o Adão. Aí Deus falou, eu tenho que arrumar uma companheira para Adão. Ele está muito solitário, eu tenho que arrumar. Por quê? Aí Deus dá uma anestesia no Adão, ele dorme solteiro, sozinho, e acorda com uma mulher linda do seu lado, chamada Eva. Adão e Eva. Olha que lindo. Por quê? Adão precisava de uma companheira, uma disjutora. Então isso o que é? Se comunicar, conversar, dialogar. Amém, amados? A conversa está boa. Eu vou continuar esse assunto numa próxima oportunidade, mas eu vou deixar um texto bíblico aqui, ó. Anota aí. Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. O que está escrito em Provérbios 11, 25? O que está escrito? Vamos ver? Provérbios 11, 25. Anota aí. E aí eu oro encerrando, tá? Não perca a oração aqui nesse nosso ao vivaço aqui, né? Ó, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Olha só. A alma generosa. Generosa com o quê? Com o seu tempo, com as suas palavras, com a sua oração, com a sua contribuição financeira. Está entendendo? O seu tempo de sentar para ouvir, para falar. Generoso é isso. Generosidade não é só na questão financeira. Não. É aquilo que eu falei. Tempo, certo? Tempo. O que mais? Oração, palavras, finanças. Não é assim? Lembra aí? Anotou aí? Vamos recapitular para a gente orar agora? Aqui, ó. Tempo, palavras, oração, finanças, que é o dinheiro, assistência, dar uma assistência a alguém, atenção, ou seja, ouvir. Ouvir. Ouça. Tenha um pouquinho de paciência para ouvir alguém. Que Deus prepara pessoas para ouvir você quando você precisar falar com alguém também. Amém, meus amados? Um abraço, a Vani, tudo bem, Vani, a Vera, o pessoal chegando, a Cleisa, todo mundo dando o seu ok. Gente, eu vou orar agora para encerrar e vou fazer umas considerações finais. Primeiro, você que pegou a live pela metade, talvez você entrou no meio, eu quero que você assista na íntegra. Não fique só com o final, tá? Eu orei no início, trouxe aqui um conteúdo, ok? E agora nós vamos encerrar orando. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, eu já quero adiantar aqui para você em primeira mão. O mês de julho está chegando. E há 12 anos atrás eu lancei para o mês de julho você ler o livro de Provérbios. Esse projeto pegou.
Não sei se vocês estão nessa, já participou de outras edições. Então o que vai acontecer? A partir de 1º de julho, ok? Você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua Bíblia e nós vamos ler juntos o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler no dia 1º de julho, mês 7, mês que vem, você lê o capítulo 1 no dia 1, capítulo 2 no dia 2, e lê certinho, quando terminar o mês de julho, você leu os 31 capítulos. Agora, você que já leu Provérbios várias vezes, vamos de novo. Estamos em 2026, é um novo tempo, uma nova temporada, novos desafios, e eu creio que vai ser incrível o que Deus vai fazer. Eu estou pensando aqui, de todos os 31 dias de julho, eu vou pôr um conteúdo aqui específico aqui. E durante o mês de julho, a gente então vai fazer lives, né? E eu vou utilizar o livro de Provérbios. Então o teu kit, a Bíblia, uma caderneta e uma caneta. E vamos mergulhar nessa sabedoria incrível da palavra de Deus. É assim que a gente vai crescer e desenvolver. E eu tenho certeza, esse ano vai ser diferente. Todos os anos foi um sucesso absoluto. Mas eu creio que esse vai ser muito mais. Porque se você já aprendeu lá atrás, você já está melhor do que antes. E outros vão aprender agora com a gente. Tá bom? Um abraço, Agostina. Tá entendendo? É isso. Então, em julho, o livro de Provérbios. Tanto aqui na rede social, nas plataformas digitais, através do rádio. Tudo nós vamos focar isso aqui. E muita oração. E Deus fará maravilhas em nosso meio. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa live Aquecendo a Fé. Uma vida abençoada. Espírito Santo, ajuda a todos, para que todos ao assistirem, ao receberem essas instruções, que todos possam colocar em prática, Senhor. Nós possamos valorizar e doar com alegria o nosso tempo, as finanças, a questão da oração, de ouvir pessoas, ter tempo e realmente possamos ser produtivos, frutíferos, Senhor. Pai, eu oro em favor de cada pessoa que está conectada neste momento, Pai. Abençoa a vida dessa pessoa, a sua vida espiritual. Renove as forças deste homem e desta mulher. Dê saúde, Pai, para eles. Saúde na mente. Saúde nos neurônios, na memória, no cérebro. Saúde na vista, na visão. Saúde nos ouvidos. Saúde na boca. Saúde na gengiva, nos dentes. Saúde na garganta. Saúde na voz, nas pregas vocais. Saúde na laringe, faringe, tireoide. Saúde nos pulmões. Saúde no coração, nas artérias, nos rins, nas veias. Saúde na coluna. Saúde nos ossos. Saúde nas pernas, nos joelhos. Saúde, meu Pai, no fígado, no rim, no intestino, na vesícula, no pâncreas. Saúde na bexiga. Saúde física. Saúde nas emoções. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, eu oro junto com eles. Pai, eu não consigo ouvir a voz deles. Só eles que me ouvem, mas eles estão recebendo. Eu creio que do outro lado as pessoas estão dizendo amém. Eu recebo esta oração. Estou sendo abençoado, abençoada em nome de Jesus. Está sendo curado agora em nome de Jesus. Assim declaramos, Pai. Mas abra também os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz e ver com os olhos espirituais, que não sejamos regidos só pela natureza, pelo físico, mas pelo sobrenatural do Senhor. Pai, abençoa também a vida conjugal dos casais, que nesse casamento haja paz, haja harmonia, haja um diálogo respeitoso, uma comunicação sadia e saudável. Abençoa os filhos deste casal, a descendência deste casal. Abençoa os nossos jovens, nossos adolescentes, as crianças. Senhor, abençoa o vovô, a vovó. Abençoa os 60 mais, 70 mais, enfim, toda a família que me ouve agora. Que o teu favor, Pai, seja sobre todos. Renove as coisas deste povo e nos livra, Senhor, de todo mal. Mas eu peço a tua bênção também, Senhor, na área das finanças. Abençoa esta pessoa que tem
o seu CNPJ, uma empresa, um empreendimento, um negócio, abençoa o autônomo, o profissional liberal, o empregado, o servidor público, abençoa o que ganha seu salário, os vendedores, corretores de imóveis, vendedor de loja de carro, enfim, os trabalhadores, Pai. Abençoa os teus filhos e filhas, as suas finanças pessoais e dê a todos sabedoria na administração dos recursos financeiros que eles receberão a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a conta bancária dessa pessoa, conta bancária, conta poupança, conta salário, conta que ele recebe a sua aposentadoria, o seu recurso financeiro. Jeová Jiré, tu és o Deus provedor, libera o teu favor na área das finanças dos teus filhos. Se alguém está endividado, se alguém está com dívidas com o banco, cartão de crédito, talvez empréstimos pessoais, talvez tem pessoas devendo para a própria família e está um desconforto familiar por causa de dívidas. Meu Deus, socorra este meu amado, essa minha amada que precisa pagar essas dívidas, ou quem sabe alguém está precisando receber as dívidas, Senhor, que o seu devedor pague ao nosso amado irmão ou irmã, que está precisando receber. Senhor, tenha misericórdia, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que tu és o Deus provedor, tu és o Deus que fez aparecer dinheiro na boca de um peixe. O Senhor é o Deus que multiplicou pães e peixes, que multiplicou o azeite da viúva, que multiplicou a farinha. Tu és o Deus provedor, meu Deus. Então abençoai as finanças pessoais de cada um. Abençoa os nossos agentes de Deus. Abençoa aqueles homens e mulheres queridos e queridas da fé que têm abençoado o nosso ministério, que têm com amor, com alegria, e têm sido generosos para semear a sua semente de fé, o seu tijolinho da fé. Senhor, libera a riqueza financeira para os teus filhos e filhas, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu creio com a minha fé, Senhor. A mesma oração que eu peço por cura divina, eu também creio que o Senhor pode abençoar financeiramente aqueles que têm tido esse tempo para ouvir essas instruções da tua palavra. Então libera, Senhor, crescimento, abençoando o agronegócio, abençoando aquele que tem o seu sítio, a sua fazenda, o seu gado, abençoa aquele que trabalha no comércio, na indústria, os prestadores de serviço, o terceiro setor. Deus Todo-Poderoso, que portas venham a se abrir, novas conexões venham a se abrir para esta pessoa. Assim nós declaramos e profetizamos provisão e bênção para vocês que creem, que acreditam no poder da oração da fé. Em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam prósperos e bem-sucedidos debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amados, deixa eu falar só uma coisinha para vocês. Eu falei no início da minha conversa com vocês aqui que eu escrevi um e-book, que é Negócios com Deus. Então, se você ainda não adquiriu, ele é em PDF, tem 116 páginas. Então, se você quer adquirir o meu e-book, você entra, terminou a live aqui, entra no site negócioscomdeus.com.br. Só você digitar lá na pesquisa negócioscomdeus.com.br, vai entrar o site ali, você vai ver sobre o livro, aí se você quiser, você compra e adquire online, direto na plataforma lá, negócioscomdeus.com.br. Leia, você baixa no seu celular, você pode ler, e se você viajar de avião, vai estar dentro do seu celular o teu livro. Gostou dessa? Gente querida, um grande abraço a todos vocês, estamos juntos, tá ok? Juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Não esqueça, hein? Pegue esse conteúdo, repassa para os seus amigos, se inscreva no nosso canal, Agindo Deus Quem Impedirá, no YouTube, porque esse material está no YouTube também, então compartilha lá com a galera. Tamo junto, hein? Se inscreva no canal também e nos apoie aí, um ajudando o outro. Deus te abençoe. Boa noite para todos. Um grande abraço, muito forte. Um abraço também da pastora Eva, minha querida esposa, da nossa família. Deus abençoe a todos, como disse a Vânia. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.